Alô, paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Por favor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bem-vindos. Que privilégio. A gente tinha que fazer uma foto desse primeiro culto, né, irmãos? Ficar de lembrança aqui quem está no primeiro, né? Amém. Depois no final vamos ver se a gente consegue fazer uma foto aí, Patrick. Amém? Com os irmãos. Bem-vindos, é uma alegria, irmãos. Hoje o evangelista Regis foi light com vocês, né? Terça que vem nós vamos botar vocês tudo de joelho aí, irmãos. Gosto de orar de pé, é muito light. Amém? Amém ou não amém? Quem é que falava assim, amém ou não amém? Não lembro quem falava. Ah, o pastor Gabriel. Amém ou não amém? Irmãos, culto de terça-feira é um culto de crente, porque a gente vai estudar a Bíblia. Amém? A gente vai tentar aqui, eu sei que 1 hora é muito pouquinho, já foi 5 minutos, mas a gente vai tentar sincretizar e tentar passar para os irmãos algumas coisas muito preciosas aí. A gente vai entrar com uma introdução hoje, amém? Mas o objetivo do culto de terça aqui, dos discípulos, além da oração que é maravilhosa, a gente já sentiu aqui um ambiente da glória de Deus. Vamos começar a quebrar essas barreiras espirituais da oração e vamos lutar espiritualmente, amém? Mas é para reforçar nos nossos dias, então hoje é um culto bem de introdução mesmo, reforçar cada vez mais em nós a nossa teologia, tá? O que é a nossa teologia, o que são as nossas doutrinas de fé, o que nós cremos, para que você tenha um filtro, amém? Por quê? Porque hoje temos muitas vozes falando, muitas. A internet deu voz para todo mundo, para qualquer um tem voz na internet. E às vezes tem muita coisa boa e às vezes tem muita coisa ruim. Então o culto de terça-feira vai ajudar você a ter um filtro onde você pode ouvir qualquer pessoa. E você vai fazer o que o apóstolo Paulo fala, vai reter só o que é bom. O que não é bom você vai descartar. Se você compreende que a igreja que você está congregando é a igreja que Jesus te trouxe, que Jesus te salvou, que é a que prega a palavra da verdade. Irmão, eu não estaria aqui se eu não considerasse que a minha igreja prega a verdade. Pastor, o senhor está dizendo que as outras igrejas não pregam a verdade? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a concepção que nós temos é que nós pregamos a verdade. Amém? Então nós vamos dar os filtros segundo a nossa teologia, que é uma teologia pentecostal, das doutrinas que nós cremos. Amém? Então nós vamos começar com são vários resumos bem grandes, amém? Resumo no sentido que nós não vamos esgotar todo o assunto, mas serão resumos bem qualificados, com pontos nas escrituras sagradas, para você poder ter pelo menos a base para iniciar, e quem quiser, um bom estudo dentro da doutrina pentecostal. Amém? Para começar, me perguntaram, pastor, se eu quiser comprar uma Bíblia de estudo boa, qual que o senhor recomenda? Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Então, vou iniciar aqui o culto terça-feira dizendo 2 Bíblias que eu acho muito boas para quem quer ter uma Bíblia de estudo. Uma que é clássica, já está há alguns anos conosco, é a Bíblia Pentecostal. Eu ainda não achei uma que substitua ela à altura. Tem Bíblias muito boas, mas a Bíblia de estudo pentecostal, o comentarista é o famoso teólogo pentecostal, mestre na teologia pentecostal, que já é falecido, não temos mais ele conosco, mas tivemos o prazer de ter a sua Bíblia comentada, que é o pastor Donald Stamps. É um americano pentecostal, canela de fogo, e ele escreve essa Bíblia aqui comentada, muito boa. Se alguém quiser uma Bíblia de estudo, quiser, pastor, eu tenho um dinheirinho, quero investir numa Bíblia de estudo, a pentecostal é uma boa pedida. Amém? A segunda Bíblia que chegou agora, caríssima, mas vou dar a dica, Irmãos, essa aqui é a mais nova Bíblia que chegou agora, é do Dr. Roman, até tem nome bonito,
É uma Bíblia bem completa, pentecostal também. Muitos gráficos, informações, pesquisas. É uma Bíblia bem completa para quem quer se dedicar ao estudo. Então, você quer se dedicar ao estudo da Palavra de Deus? A Bíblia Roman também é uma boa pedida. Então, você quer ter uma boa Bíblia de estudo? Essa aqui também é uma boa Bíblia de estudo para você ter em casa. É para estudar, viu, irmãos? Não é para, se você carregar para a igreja todos os cultos, você já vai ficar com cãibra. Porque essas Bíblias pesam. Ou se você quiser fazer cursinho de expulsar demônio, também serve, viu, irmão? Dá do lado da orelha que o demônio sai. Brincadeira, viu, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Bom, para a gente começar, irmãos, a gente vai começar hoje falando sobre as Escrituras Sagradas. O que é a Bíblia? Né? Por que nós temos a Bíblia como manual de fé? Eu recomendo, irmãos, você trazer material de anotação para terça-feira. Porque Deus pode dar uma revelação para você aí, que não deu para mim. E se você não escrever, você perde. Amém? Quem quiser, eu não vou colocar todo esse material, porque o material às vezes é extenso e às vezes precisa de explicação. Mas tem um grupo lá na página da igreja, que eu vou agora reformular ele todinho para o culto de terça-feira. Se chama Discípulos. Tá? Você pode adicionar lá para você entrar no grupo da igreja. É um grupo fechado, então você vai pedir para entrar, porque vai ser só para membros da igreja. Tá? Quem frequenta a igreja aqui, você vai pedir para entrar, e lá, toda semana depois do culto de terça-feira, por exemplo, de hoje até a semana que vem, o material de hoje vai estar disponível lá no grupo para download. Entendeu? Amém? Com as dicas que a gente vai estar dando nos cultos. Então, o que é a Escritura Sagrada? Mas antes da gente começar propriamente dito, acho que esse negócio aqui não vai funcionar. Ah, funcionou? Eu vou dar uma dica de livro de quem quer estudar. Tá? Esses assuntos de doutrina pentecostal estão muito bem explicados nesse livro aqui, ó, Teologia Sistemática de Stanley Horton. Tá? É um livro muito bom sobre a teologia pentecostal. Tá? Dá uma síntese histórica, falam como começou o movimento e quais são as doutrinas que são defendidas no âmbito da doutrina pentecostal. Amém? Então, quem gosta de ler, quem gosta de ter livro, aí vai a dica. Outro livro que você pode estar lendo é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Pastor, mas nós não somos assembleianos. Quem falou para você? Escuta o que eu vou dizer aqui para você. Toda igreja pentecostal no Brasil tem 2 pés. Como assim, pastor? Tem um pé na Metodista Wesleyana e um pé na Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus bebeu muito da água da Igreja Metodista Wesleyana. Pastor, como é que o senhor fala isso? Agora eu vou falar o outro livro para você. Então, a Declaração de Fé da Igreja, que é pequena, né? Ele é um livrinho assim, desse tamanho. Declaração de Fé das Igrejas Assembleia de Deus. Tem um outro que eu acabei não colocando aqui, deveria ter botado, que é a Declaração de Fé da Igreja Metodista Wesleyana. Aquele sim, aquele é o dobro desse aqui. Na semana que vem eu coloco aqui para você olhar. Esses são muito baratos, irmãos. Não estou ganhando nada com isso, viu, irmãos? Eu quero que você se alimente. Esse aqui, se não me trai a memória, custa R$29. E o da Wesleyana, se encomenda pela internet, custa R$35. Então tem todas as doutrinas de fé nesses 2 manuais. Amém? Que nós cremos. Um livro que você tem que ler, arrume emprestado, né? Compre na livraria, vale a pena você ter em casa, é esse próximo livrinho aqui, ó. Heróis da Fé. Esse livro todo crente tem que ler. Esse livro contém as biografias dos mais importantes influenciadores da igreja pentecostal. Todos que você imaginar de influenciadores históricos, aqui tem as biografias resumidas deles. John Edwards, que pregou aquele grande sermão,
pecadores na mão de um Deus irado. Conta ali um pouquinho da história desse sermão. Conta a história de um missionário inglês chamado, como é que é o nome dele? Me fugiu aqui agora o nome dele. Deu um branco. Livingstone. Ele amava tanto a África, que ele disse assim, quando ele morresse, ele não queria, ele queria que ele fosse enterrado na África, mas os familiares queriam levar o corpo dele para a Inglaterra de volta. O que eles fizeram, irmãos? Tiraram o coração do peito dele e enterraram na África. Uma história linda. O nome de muitos rios na África foram dados por esse missionário, está nesse livro. Um dos grandes pregadores pentecostais que você conhece, da história antiga, do avivamento na Inglaterra, que ele andava a cavalo por toda a Inglaterra, e enquanto ele andava a cavalo, ele escreveu uma enciclopédia bíblica, ele escreveu uma enciclopédia de medicina, e ele escreveu uma enciclopédia de gramática inglesa. E agora me esqueci o nome dele. Alguém lembra? Está nesse livro aqui. Meu Deus, é um grande influenciador nosso. John Wesley. Que leva o nome da igreja metodista wesleyana. John Wesley cavalgou toda a Inglaterra, pregando, gerando avivamento na Inglaterra, e foi um grande escritor. Escreveu mais de 300, se não me trai a memória, volumes de livros, no lombo de um cavalo. Outro grande avivalista que está nesse livro, que é influenciador pentecostal, Moody. Moody é aquele que tinha uma igreja em Chicago, que a igreja dele pegou fogo no grande incêndio de Chicago. Ele ficou sem igreja nenhuma, ele falou para Deus, onde é que eu vou pregar agora, Deus? E aí Deus disse para ele, levanta os olhos e veja, o mundo é o seu púlpito. E ele foi um grande avivalista que pregou para milhares de pessoas sem microfone. Pregou na Inglaterra. Outro grande pregador, Finney, está nesse livro a biografia dele. Se não me trai, Finney foi aquele que entrou numa fábrica e ele não falava nada e todo mundo que olhava para ele ficava chorando. E aí quando a fábrica parou de funcionar, ele começou a pregar. São grandes avivalistas, grandes histórias de homens que doaram a sua vida para que hoje eu e você estivéssemos aqui na Chama Viva terça-feira. Então, grandes influenciadores da teologia pentecostal, do avivamento pentecostal. Só tem um que não está nesse livro aqui, que é uma grande história que você pode procurar, que está, se não me trai a memória, um trecho dessa história está naquele livro de teologia sistemática, que é de William Seymour, que foi também um ícone do avivamento da Rua Azusa, que é um grande ícone da teologia pentecostal, que influenciou os pentecostais a virem para o Brasil e assim por diante. Amém? Então você que quer estudar um pouquinho mais, vai a dica aí do livro. Esse é um último livro recente de teologia sistemática pentecostal, editado, escrito por um grande ícone da teologia pentecostal no Brasil, que não está mais conosco, faleceu, se não me falha a memória, ano passado, que eu tive o prazer de, junto com o pastor Nelson, assistir ele pregar 20 minutos que pareceu 4 horas, que foi lá em São Paulo, no Congresso da Escola Dominical, que foi o pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto escreve esse livro, em parceria com outros pastores, e é um grande escritor pentecostal, também das Assembleias de Deus. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Então, para você se aprofundar, você que quer, vai aí as dicas. Esse negócio aqui, acho que não. Aqui. Bom, vamos lá. Irmãos, eu vou fazer um pouquinho diferente nos nossos cultos, aqui de terça-feira, porque eu preciso que você me ajude. O primeiro texto eu coloquei aqui. A partir daí, eu quero a ajuda de você para ler os textos. Amém? Então, você vai me ajudar, quem quiser ler o texto, o Regis vai estar com o microfone aí, ele vai levar para você, e você vai ler o texto bíblico para nos ajudar no culto. Tá bem? Amém? Então, no que nós cremos, né? Nós cremos e professamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é a revelação
de Deus ao homem. Então a palavra, né, de Deus é dada pelo Espírito Santo. É a primeira coisa. Segunda coisa, ela é escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de Palavra de Deus. Por que Palavra de Deus? Porque Palavra de Deus, que vai um pouquinho além, né, de ser apenas uma mera palavra, uma mera escrita, uma mera sentença, ela vem emanada, ou ela vem recheada da vontade de Deus para a sua vida. Então a palavra de Deus, no primeiro trechinho aqui, depois nós vamos ler esse texto completo, ela é inspirada e tem uma utilidade destinada. Ou seja, a palavra de Deus não é ao acaso, eu libero aqui uma palavra e pronto. Não, a palavra de Deus, coloca uma coisa no seu coração, ela sempre tem um objetivo. A palavra de Deus sempre tem um objetivo a ser cumprido. Se não tiver um objetivo a ser cumprido, não é palavra de Deus. Deus não libera palavras ao acaso. Olha, eu vou liberar aqui uma palavra, e aí usa até o vernáculo popular, seja o que Deus quiser. Não, com Deus não existe isso. Deus só libera uma palavra para que se cumpra um objetivo. Quando Ele começa a criação, Ele diz, haja luz, e houve luz. Não é assim que diz o texto? Então houve a liberação de uma palavra, e o objetivo era criar algo, e com esse objetivo se fez, ou seja, cumpre-se o objetivo da palavra. Quem entendeu, diga amém. Então é para isso que a palavra vem, e ela é a Escritura Sagrada. Então, diferentemente de qualquer outra literatura, e a gente tem muito, eu adoro livraria, irmão. Eu tenho até que passar longe ali daquela livraria do shopping, a minha mulher que diga, de novo? Porque eu entro ali e já faço a curva, né? Porque isso, diferentemente ali daquele vasto, né, mundo da literatura, a palavra de Deus é diferente de qualquer outro. E tem um termo que a gente usa para ela é diferente, porque ela é sugênese. Ou seja, não existe outra igual. Não tem outra no seu gênero, em origem, em peculiaridade ou singular a ela. Não existe nada produzido pelo homem que alcance o poder que tem a palavra de Deus. É tão verdade que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é e ainda continua sendo o livro mais vendido no mundo, assim como também o livro mais distribuído gratuitamente no mundo. Por quê? Porque não existe nada comparado a ela. A palavra de Deus, ela tem um poder em si mesmo. Ou seja, ela não precisa de complemento. Ela não precisa de algo por trás dela ou pela frente dela para que ela possa realizar aquilo que ela foi destinada. Diferentemente, vou dar um exemplo para você. Irmão Charles aí, que também é da nossa área de direito, né, irmão Charles? Vai corresponder comigo aqui no pensamento. Por exemplo, a nossa Constituição, né, irmão Charles, é uma lei programática. Por exemplo, né, é dever do Estado, habitação, educação, saúde, etc. Isso é uma programação. Todo mundo tem saúde nesse país? Sim ou não? Não tem, né, irmãos? Todo mundo tem habitação, casa própria? Sim ou não? Mas está na lei. Por que não tem? Porque a Constituição é uma lei programática.
ela precisa de um negócio. Quem já ouviu falar, né, na televisão lá, olha, tem um projeto de lei complementar. Alguém já ouviu esse termo? Esse projeto de lei complementar é que vai dar lá o suporte para que a Constituição consiga exercer a sua programação. O Estado precisa ter uma lei de habitação, o município precisa ter uma lei de habitação para cumprir o objetivo da Constituição. Se não tiver, não cumpre. Quem entendeu? A palavra de Deus não precisa nada disso, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está entendendo a essência da palavra de Deus? A palavra de Deus não precisa do pastor. A palavra de Deus não precisa da igreja, da denominação. A palavra de Deus só precisa de um coração que se abra para recebê-la. O resto, irmãos, é com o dono da palavra. Por isso que é um maravilhoso na palavra do Senhor. Agora sim eu vou começar a precisar da sua ajuda. Quem pode ler para mim esse texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17? Faz o sinal com a mão. Rápido, irmãos, eu não tenho muito tempo. Cleusa, não tem óculos? Tem que trazer os óculos para a igreja. Quem vai ler? Cris. Tá, Cris vai ler esse texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Faz sinal com a mão aí. Pedro, quem vai ler? Rápido, irmãos. Isaac, amém. E o último texto, João 10, 35. Quem vai ler? Presbítero Avelino. Então tá. As escrituras sagradas têm origem divina. Ou seja, ela não é desse mundo. A origem das sagradas escrituras não tem origem no coração do homem. Ela tem origem no céu. Vamos ver? Uma Cris, lê para nós, por favor, bem alto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que maravilha! Então, essa palavra que nós lemos nas Sagradas Escrituras, ela não nasce do coração de um homem, ela nasce do próprio Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. Depois nós vamos falar, ela tem 4 objetivos específicos ali, não é o nosso tema hoje, mas ela tem 4 objetivos específicos na sua vida. Pode repetir aí, por favor, só para os irmãos lembrar, os 4, Regis, desculpa Regis, mas é importantíssimo, só para você já guardar que a palavra de Deus, ela vem para cumprir 4 coisas na nossa vida. Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então tá aí, 4 objetivos fundamentais das Sagradas Escrituras na sua vida. Amém? Depois nós vamos falar sobre isso. Segundo, os autores humanos, eles falam dessa inspiração e escrevem sobre essas por uma inspiração verbal e plenária, ou seja, completa, do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem e conduz a pena. Lembram da pena? Amém? Ou seja, o Espírito Santo vem sobre eles e conduz o escrever, o direcionar. Vamos ver? Pedro? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não vem de mim, vem pela inspiração do Espírito Santo. Não existe palavra profética, palavra de Deus, que não seja trazida por Ele mesmo. Tem que haver essa condução. Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho mais isso, mas eu quero que você guarde bem isso no seu coração. Amém? Próximo. As Escrituras Sagradas, elas têm a nossa única regra de fé. Nossa única regra de fé estão nas Escrituras.
A inerrante, completa, infalível. Inerrante não contém erros. Amém? João capítulo 10, versículo 35. Presbítero Avelino, lê para nós bem alto. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Foi dirigida, foi inspirada, então não tem como anular essa palavra. Pastor, por que tem muita gente que diz que está falando a palavra de Deus e não se cumpre? Já fizeram essa pergunta para mim muitas vezes. Principalmente com a questão da palavra profética. Bom, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. Primeiro, a palavra profética, não a palavra de Deus, ok? Quem entendeu, diga amém. Até o apóstolo Paulo fala, nem está aqui na anotação, mas vou fazer já um parênteses. O apóstolo Paulo diz lá, eu gostaria que todos vocês profetizassem, né? No capítulo 14 de 1 Coríntios. É isso? Quem lembra disso? Só que tem detalhe na palavra profética ali do capítulo 14. Você já notou que, não vou misturar os assuntos, mas é só para você entender aqui, fazer um parênteses. Capítulo 12 de 1 Coríntios, existe um negócio chamado a galeria dos dons espirituais. Depois do nosso estudo nós vamos falar sobre isso. Lá no capítulo 14, Paulo vai e fala só sobre profecia. Ele descreve ali sobre profecia. Aí você vê que entre o 12 e o 14 tem um no meio. Qual que é? É o capítulo dos apaixonados. É ou não é? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, e assim por diante, né? Sim? Amém? Só que ele vem falar desse amor, que é um amor ágape. Por quê? Porque o cara que usa o dom espiritual, quando ele for profetizar, que ele use bastante amor. Que ele use a palavra profética com amor. Porque quando você tem o amor ágape, você é sensível à voz de Deus através do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Aí a pergunta, a palavra profética de 14 de 1 Coríntios é falível ou infalível? O que você acha? Ai, Jesus. Pastor, mas não é Deus que está falando? Mas quem é que está transmitindo? E o homem é falível ou infalível? Então você já sabe a resposta. Às vezes o profeta quer dar uma endireitada, quer dar uma embelezada, né? E aí a palavra acaba se tornando falível. A culpa é de Deus? Não, a culpa é do profeta, irmão. Não bota a culpa em Deus, não. Amém? Por isso diz aí para o irmão que está pertinho de você, só fala aquilo que Deus mandar. Se você falar só aquilo que Deus mandar, vai se cumprir. Amém? Interessante que no Velho Testamento, só para você ter uma dica, vai a dica. Alguém só era considerado profeta no Velho Testamento, quando a palavra profética dele se cumpria. Tem gente no Velho Testamento que morreu e não viu a palavra dele se cumprir. Para as pessoas ele não era profeta. Quem entendeu, diga amém. Amém? Esses dias eu fiquei até espantado, o camarada botou no perfil do Facebook, profeta fulano de tal. Eu cheguei a tremer por dentro, irmãos. O cara é corajoso, né, irmãos? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Bom, voltamos aqui agora ao centro do nosso estudo dessa noite. Então, a palavra de Deus, ela é infalível quando ela é dela própria. A única revelação que você vai ver que não tem falha é essa aqui, irmãos. Essa você pode destrinchar do início ao fim, do fim ao início, que não vai ter erro. Essa você pode fechar os olhos, confiar nela cegamente, porque Deus não deixa cair um só tio da sua palavra. Amém? Bom, no nosso canon bíblico, a nossa escritura, quem tem essa Bíblia aí, irmãos? Bom, essa Bíblia que você segura, ela contém 66 livros. Amém?
contém 66 livros. Foi escrita por mais ou menos 40 autores humanos. E também teve um autor divino, além da inspiração. Vou fazer uma pergunta aqui de escola dominical, o Alessandro não pode responder. O Alessandro que gosta dessas perguntas bíblicas, né, Alessandro? Você quer pergunta bíblica, irmão? Conversa com o Alessandro, bate um papo com ele, toma um chimarrão, ele vai te fazer uma dúzia de perguntas bíblicas, né? Então ela está dividida em quê? Em Velho e Novo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento. Amém? Pergunta de escola dominical: qual é o único texto na Bíblia que não foi escrito pelo homem? Inscrito ou escrito? Quem lembra? Fora o Alessandro. Qual é o único texto que está na sua Bíblia aí, que você tem na mão, que não foi um homem que escreveu? Quem lembra? Pastor, foi Deus? Foi Deus. Os 10 mandamentos. Quem é que falou? Ruth, glória a Deus. A primeira versão das tábuas dos 10 mandamentos foi o próprio Deus que escreveu. Ele foi lá na penha e escreveu com seu dedo na pedra. E Moisés perdeu esse privilégio de ter algo na história de Israel que foi escrito pelo próprio Deus. Por quê? Porque quando ele desceu do monte, o que ele fez? Quebrou as tábuas. Irmão, eu pegava um paralelepípedo e atirava nos filhos de Israel, mas não atirava as tábuas. Ele colocou fora algo, irmãos, extraordinário. Aí ele moeu aquelas tábuas e fez o povo beber com água. Você já pensou numa coisa dessa? Isso que ele era paciencioso, irmãos. Glória a Deus por isso. Então, é o único texto que tem na sua Bíblia que foi o próprio Deus que escreveu. Amém? Então, o Antigo e Novo Testamento, essa coletânea de livros que você tem na sua Bíblia, levou em torno de 1.600 anos para ser escrito, todo esse compêndio, essa coletânea de livros. Amém? Mais de 40 homens com estatigrafias distintas. O que é isso? Com culturas diferentes, princípios diferentes, costumes diferentes. Todos eles tinham distinção. Por exemplo, a Bíblia Sagrada tem autor que era pastor de ovelha, como caso, quem é que era pastor de ovelha? Quem lembra? Alguém lembra? Fala alto, irmão. Davi. Amém? Quem é que era pastor? Não é pastor que se fala, mas era agropecuarista. Criava gado. Alguém lembra? E aí, Alessandro, essa foi para ti. Essa foi boa, né? Eu não me lembro se é Naum. Ageu. Era um profeta menor, né? Eu não estava lembrando aqui, estava forçando aqui a minha memória. Como nós tínhamos também profetas da aristocracia, por exemplo, Isaías era da corte do rei Uzias, era primo. Nós tínhamos jovens aristocratas também, que foram vendidos como escravos, que era Daniel, Belsazar, eles eram da aristocracia hebraica. Escravos, presos e assim por diante. Ou seja, pescadores como os discípulos, doutores na lei como Paulo, publicanos como Mateus. Então a Bíblia ela é recheada de autores com vários tipos de classes sociais, de costumes, de identidades e assim por diante. E todos eles falam do mesmo tema: o amor de Deus por você através do seu Filho Jesus. Amém? O Antigo Testamento
E essa aqui agora é a classificação, tá? A sua Bíblia, ela tem uma classificação. Ela é classificada através dos tipos literários dela. Então, o Velho Testamento, com 39 livros, está dividido em 4 partes. Quantos livros tem mesmo a Bíblia, irmãos? Quando você tiver dúvida, vai a dica para você. Eu até falei aqui numa mensagem de sexta-feira, se está na memória. Quando você esquecer quantos livros tem a Bíblia, você olha no livro do profeta Isaías. Tem exatamente o mesmo número de livros da Bíblia, 66. É interessante que o livro de Isaías é um mini compêndio das Escrituras Sagradas. O Velho Testamento fala de um Deus iracundo, de um Deus que odeia o pecado, de um Deus que é Deus de juízo, que é um Deus severo, que é um Deus que às vezes até a gente poderia até dizer, é um Deus intolerante. E você vê o juízo de Deus muito forte contra os filhos de Israel. Isso tudo você vê no livro do profeta Isaías até o capítulo 39. A partir do capítulo 40, que são 27 para frente, você vai ver do renovo de Deus para com Israel, da misericórdia de Deus com Israel, com o quebrantamento e restauração de Israel. Você vai ver tudo que a Bíblia Sagrada fala nas características do próprio Deus no livro do profeta Isaías. Ou seja, como se fosse o Velho e o Novo Testamento num só livro. Então, quando você tiver essas dúvidas, você vai lá para Isaías e você vai ter essa ideia. Então, nós temos aqui, por exemplo, do Velho Testamento, a primeira classificação é a lei. Os livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, que mais? Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, os livros da lei, chamados livros, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Segunda classificação é os livros chamados livros históricos. Por quê? Porque vão contar literalmente a história. Conta a história de Israel, a conquista da terra da promessa, né, a história dos reis e assim por diante. Então você vai ter ali Josué, Números, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Amém? Quando a gente vai ler livros, a gente fala primeiro Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. A gente não fala 1 Samuel, porque é livro. Quem entendeu, diga amém. Porque lá no Novo Testamento você diz 1 Pedro, porque diferentemente dos livros, lá é cartas. Então é uma carta, 2 cartas. Então 1 Coríntios, amém? 1 Tessalonicenses. Então é a carta que está sendo ministrada à vida de alguém, amém? Temos os livros chamados livros poéticos, ou também chamados livros de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E os livros proféticos. Dentro do livro proféticos, que estão todos os profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, e assim por diante, até Malaquias. Dentro desse a gente pode subdividir em mais 2 classificações, chamado profetas maiores e profetas menores. Por quê, pastor? Um tinha mais unção que o outro? Não, nada disso, irmãos. Amém? A gente tem aquela ideia não é nada disso. Se considera um profeta maior e um profeta menor pelo volume de produção textual. Isaías, por exemplo, 66 capítulos. Naum, quantos capítulos? Quem lembra? Diz aí para o irmão, hashtag vai dica, irmão, vamos ler a Bíblia. Naum tem 1 capítulo. Qual outro que tem só 1 capítulo? Sofonias. Então, irmãos, quer começar a ler a Bíblia? Leia Naum. Não vai cansar, você lê num dia. Aí você já vai poder dizer assim, eu já li um livro da Bíblia. Ei, glória. Amém? Outro que tem só 1 capítulo no Novo Testamento, quem lembra? Judas. Então você pode ler um do Velho e um do Novo. Olha aí que maravilha. Tudo num dia só. Já leu num dia só, né, pastor Nelson?
Um livro do Velho e um livro do Novo. Que maravilha. Amém? Então está aí a classificação do Antigo Testamento. Vamos ver a do Novo Testamento. No Novo Testamento, 27 livros, produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Está dividido em 4 partes. Evangelhos, com os 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Dentro do evangelho a gente pode subdividir em 2 subclassificações que eu não coloquei aqui, mas você pode lembrar depois e procurar lá no Google, que o Google também sabe. Chamados evangelhos sinóticos e evangelho do Filho de Deus. Amém? Sinóticos são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho do Filho de Deus ficou só o Joãozinho lá. Amém? Então, o evangelho de João, o evangelho do Filho de Deus. Amém? Depois nós temos um só livro histórico, que é o livro de Atos, que conta a história do surgimento. É interessante que o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns consideram que é uma continuação do evangelho de Lucas, porque Lucas escreve o seu evangelho, e ele faz quem já percebeu que ele inicia o livro de Atos dos Apóstolos dizendo assim: segundo tratado a Teófilo. Alguém já percebeu isso? Não. Hashtag vamos ler a Bíblia. Inicia lá como se fosse um segundo livro, volume 2. Então ele vai contar. É interessante que ele começa, se você pegar o evangelho de Lucas, você vai ver que ele encerra lá com a aparição, ressurreição de Jesus. E Atos começa com o que, irmãos? Com a ascensão. Então vai ser a continuação, Jesus subindo. E depois começa o quê? Literalmente os atos da primeira igreja. A história e os primeiros passos da igreja. Interessante que depois Lucas, a partir do capítulo 9, só fala de Paulo, irmão. Não sei qual é que é dele, mas ele se apaixonou tanto por Paulo, que daí, irmãos, o Atos dos Apóstolos começou a girar só em torno de Paulo, praticamente. Tem mais algumas coisas, tem a conversão de Cornélio no capítulo 10, né? O batismo com o Espírito Santo dos gentios. Capítulo 16, um dos mais conhecidos textos, que é o carcereiro de Filipe, e assim por diante. Tem um dos conhecidos, acho que está lá pelo 19 ou 20, eu não me lembro agora, que é quando Paulo estava na ilha de Malta, quando ele foi ali picado pela víbora. Amém? Então é a história, a narrativa dos primeiros passos, das viagens missionárias, está tudo aí no livro de Atos. Amém? História mesmo, para quem gosta de história, boa pedida. Depois vem a produção textual, praticamente, do apóstolo Paulo, mais os escritos de alguns dos apóstolos. As epístolas, que são as cartas. Cartas de Paulo, amém, que foi o maior produtor de cartas, escrevendo 13 cartas. Amém? Depois tivemos algumas cartas, que são a carta de Tiago. Esse Tiago tem uma coisa interessante, irmãos. Esse Tiago não é Tiago discípulo, tá? Não é aquele que queria sentar do lado de Jesus lá no céu. Sabem dessa história? Amém? Aquele que pediu para a mãe dele lá conversar com Jesus, para que ele sentasse de um lado, o outro sentasse do outro, né? Amém? Não é esse Tiago. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Esse Tiago aqui foi o primeiro bispo de Jerusalém. Esse Tiago, ele orava tanto depois que ele se converteu, e ele se converte depois que Jesus ressuscita, viu, irmãos? Ele não é discípulo de Jesus, ele não anda com Jesus. Pelo contrário, ele está com Jesus, ele está com a mãe dele quando ele é praticamente escorraçado, no bom sentido da palavra, por Jesus. Né? Quando chegaram lá para Jesus, disseram: está aí fora a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus falou o quê? Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu tento imaginar Tiago como é que ficou, irmãos. Mas quando ele vê Cristo ressuscitado, irmãos, ele reconhece que Jesus é o Messias. E ele se tornou um homem de tão tamanha oração, que ele era conhecido em Jerusalém como Tiago o Justo.
E os seus joelhos, dizem os historiadores, que era como o joelho de camelo, de tanto que ele orava ajoelhado. Para vocês terem uma ideia do testemunho de Tiago, e ele é tão poderoso, que quando Jerusalém é destruída por Tito, general romano, em 70 da nossa era, atribuíram a destruição de Jerusalém devido aos judeus terem matado Tiago, atirando ele de cima do pináculo do templo. Sabe aquele pináculo que Satanás levou Jesus? Esse mesmo? Eles subiram e jogaram Tiago lá de cima. E é assim que Tiago é mártire. É uma história muito linda. E ele tem tanta sabedoria que ele que diz que nós temos que refrear a nossa língua. É interessante, irmãos, os irmãos que estão presentes, levante a mão. Os irmãos, as irmãs, baixa a mão. Levante essa mão, diga assim: graças a Deus pela vida do apóstolo Tiago, porque hoje eu não sou circuncidado. Oh, glória a Deus. Você sabe que é por causa de Tiago que você não é circuncidado hoje? No primeiro concílio da igreja, houve uma disputa muito grande. Pedro e alguns dos irmãos judeus queriam que os gentios, quando se convertessem ao cristianismo, passassem a faca. Tinha que tirar o prepúcio. E Paulo disse: não, nós não podemos impor aos irmãos gentios costumes que são nossos dos judeus, porque nós somos da linhagem de Abraão. Entenderam isso, irmãos? E aí estava aquela briga. Você acha que crente não dá umas brigadas de vez em quando, irmão? Estava aquela discussão, né? Um discute de lá, discute daqui. Aí vem Tiago com aquela voz serena e direcionada, irmão de Jesus, e ele coloca a ordem na casa. E ali ele diz o quê? Não vamos impor aos irmãos gentios uma carga que é nossa e de nossos pais, apenas que eles se abstenham da carne sufocada e dos pecados sexuais ilícitos. E acabou ali. Amém, irmãos? É graças a Tiago. Temos as epístolas de Pedro, as epístolas de João e a epístola de Judas. E por último, a última classificação é o chamado livro da revelação, que é do apóstolo João, quando estava na ilha de... Quem lembra? Pátimos. Quem pode ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 para mim, por favor, levante a mão. Rápido, irmãos, eu não tenho muito tempo. Quem vai ler? Faça um sinal com a mão. Rápido, irmãos. Hebreus 1 e 1. Joel vai ler para nós. Eu vou botar para frente. Rapidamente. Lucas capítulo 24, 4. Quem vai ler? Rápido, irmãos. Levante a mão. Quem vai ler, irmãos? Presbítero Avelino. João 5,39. Quem vai ler para nós? Mana. Vai ler, mana? Amém? Então, João 5,39. Então, Romanos 1,17. Quem vai ler para nós? Rápido, irmão. Levanta a mão aí. Isaac. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro propósito das Escrituras, irmãos, são dois: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. É para isso que serve a Escritura. Não tem mais nada, não precisa inventar nada, irmãos. Não vamos inventar nada mais. É expressar a vontade de Deus e revelar isso ao homem. Então, primeira forma, dentre as formas de revelação, Deus graciosamente se revelou pela sua própria palavra. Hebreus 1 e 1. Quem ficou de ler? Leia para nós já. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Romanos 1,17. É o Isaac, né? Aqui. Romanos 1,17, enquanto chega... Então, o segundo propósito expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Cristo. Lembra? Nós somos salvos pela fé. Amém? Por favor. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então,
através dessa fé, que é a fé da revelação, da aceitação, do entendimento de quem é Deus, é que nós alcançamos a graça. Amém? Então é através dessa fé que nós somos salvos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro das Escrituras. Lucas, capítulo 24, 4. Quem ficou de ler? Presbítero Avelino, por favor. Então Jesus é o centro da palavra. Daqui a pouco eu vou fazer aqui para encerrar o nosso culto hoje, para você ter uma ideia de quem é Jesus na Escritura. Achou aí para nós? Por favor. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então Jesus vem e cumpre tudo que fora profetizado, revelando-se. Quem já leu esse texto em João, se não traz memória, capítulo 2, que Jesus estava escondido no seio do Pai, lembra desse texto? Porque havia o momento certo da revelação. Mas Jesus não apareceu no Velho Testamento, pastor? Apareceu muitas ocasiões. Toda vez que você ler a expressão no Velho Testamento, com o contexto correto, é claro, né? Não estou criando uma doutrina aqui. O anjo do Senhor é uma chamada teofania de Cristo. Ok? O anjo do Senhor, por exemplo, que se apresentou a Joquebede, não, me fugiu aqui o nome da esposa da mãe de Sansão. Alguém lembra? Me fugiu, deu um branco aqui agora. Quando o anjo foi e profetizou o nascimento de Sansão, ela prostrou-se e adorou. Se fosse um anjo, com terminologia em hebraico, malak, jamais ele aceitaria adoração. Por exemplo, em Josué capítulo 2 ou capítulo 1, quando o anjo do Senhor se apresenta a Josué, o que Josué faz? Se prostra e adora. Você não tinha notado isso na Bíblia ainda, irmão? Ele prostra e se adora. Se fosse um anjo malak, o mensageiro, por exemplo, lembra do texto da revelação do nascimento de Jesus? Maria não se prostrou diante do anjo e nem o adorou. Por exemplo, quando João estava na ilha de Patmos e o anjo do Senhor se apresentou diante dele, e ele foi adorar o anjo, sim ou não? O anjo não permitiu. Ele disse: eu sou conservo teu. Não é, pastor Nelson? Tá certo? Então, você vê aí a diferença entre anjos e anjo. O anjo do Senhor, uma teofania de Cristo. O anjo normal, malak, mensageiro, entregador de recado, que vem com a bandeja na mão, tá bom? Esse aí não é anjo do Senhor, não é uma revelação teofânica de Cristo no Velho Testamento. Quem entendeu? Aqui é só para dar umas pinceladas. João 5,39. Ali, mano, no microfone, por favor. Estamos quase acabando hoje, viu, irmãos? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que texto poderoso esse. Você deve examinar as Escrituras, a fim de obter nela vida eterna. Coloque uma coisa na sua vida, meu irmão. Tem muita gente que corre atrás de palavra profética. Eu não sou, irmão, eu não sou contra a palavra revelada, a palavra profética. Pelo contrário, é tão verdade que eu trago do pastor Deraldo aqui todos os anos. Amém? Amém, irmãos? Mas você não precisa disso. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus já contém toda a revelação que você precisa ter na sua vida. É claro que eu gosto que Deus fale ali através do profeta. Quem não gosta? Eu gosto, irmão. Eu gosto de ver ali Deus falando através do profeta, né? Aquele amigo do irmão Neuci lá que eu não entendi bolufa da revelação que o pastor Deraldo deu para ele. Aí depois do culto, eu conversando com o irmão Neuci, com a irmã, né? Eu fiquei apavorado. Eu disse: Jesus, que coisa tremenda. Foi tremendo aquilo.
A maioria da igreja não entendeu nada que o pastor estava falando, mas quem conhecia o que Deus estava revelando, se maravilhou. Amém, irmãos? Então é assim, a gente gosta, mas para você viver uma vida plena, perfeita, abençoada, tudo que você precisa está aqui. Você não precisa de complementos, está aqui. Se você obedecer, você vai ser bendito na entrada, vai ser bendito na saída, em paz você vai se deitar, em paz você vai se levantar, porque tudo que você precisa está aqui na Bíblia. Amém? É suficientemente revelado para você. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia, ela revela o poder de Deus de forma clara e inconfundível. Quem vai ler para nós, por favor? Hebreus 4:12. Levanta a mão, irmãos. Rápido. Quem trouxe a Bíblia? Me ajuda aí, irmão, por favor. Eu não. Obrigado, irmão Elias. Amém? Irmão Elias vai ler para nós. Quem vai ler Efésios 6:17? Eu não quis colocar os textos aqui, eu podia ter colocado os textos, irmão, mas eu quero que você ajude participando. Efésios 6:17. Quem vai ler? Irmão Charles. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quem vai ler? Presbítero Avelino. Vamos lá então. Então a Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Irmão Elias. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o poder dessa palavra, irmãos. Ela vai lá onde ninguém tem consciência. O que Deus está falando assim? Eu vou no teu inconsciente. Eu vou lá no mais escondido do teu coração. E eu sei o que está se passando lá. Através do poder da minha palavra. Olha que coisa tremenda. Irmão, não tem como nós escondermos nada de Deus. Através da sua palavra, tudo Ele sabe. Tem um texto de Daniel capítulo 2 que diz que tudo vem à luz. Ele revela o oculto e o escondido, porque nele está a luz. Olha que coisa tremenda. Capítulo 2 de Daniel, não me lembro o versículo, que às vezes vem a lembrança aqui, né? O Espírito Santo vai lembrando os textos e a gente vai falando. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, dá uma característica da Bíblia, da Sagrada Escritura. Ela não é uma arma de defesa. A palavra é uma arma de quê, irmãos? Ataque. A espada de Deus não é uma arma de defesa. O que é uma arma de defesa? Escudo. E o escudo é o quê? Fé. Quem entendeu, diga amém. Então quando você for atacado, irmãos, use a palavra de Deus. Defenda-se com a fé e ataque com a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O poder dessa palavra é para destruir as fortalezas de Satanás, como também penetrar no mais íntimo. Vai confirmar Hebreus 4. Quem ficou de ler? Presbítero Avelino, vai lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para destruir as fortalezas. Aleluia, Jesus. Você tem arma que é a palavra de Deus, poderosa para a destruição de fortalezas. Amém? Isso aqui eu vou falar na semana que vem. A nossa Bíblia, ela tem um canon de 66 livros. Aí talvez alguém diga, mas eu conheço a Bíblia católica, pastor. A Bíblia católica tem mais livros, mais 9 livros. Por que a deles tem mais 9 e a nossa só tem 66? Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso. Amém? Para encerrar hoje, irmãos, para dar um gostinho de quero mais. Olha quanta coisa boa nós temos aqui. Só para encerrar aqui hoje, ó, Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro do altar de Abraão.
Em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico ele é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Em Números ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Deuteronômio ele é a cidade de nosso refúgio. São temas tremendos. Vai estar disponível depois para você isso aqui. Para você pesquisar na Bíblia o que é cidade de refúgio, para você entender. Em Josué ele é o tecido vermelho, o fio de escarlate, lá na janela da prostituta. Lá em Juízes ele é nosso juiz perfeito. Em Ruth ele é nosso parente redentor. Quem não conhece a história vai ler lá, né, de Boaz. É isso? Amém? Em Samuel e 2 Samuel ele é nosso profeta confiável. Em Crônicas ele é o nosso soberano. Em Esdras ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther ele é Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos ele é o nosso pastor e nada me faltará. Eu vou até trocar aqui a frase. Ele é o meu pastor e de nada tenho falta. Amém? Em Provérbios e Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Em Cantares ele é o belo noivo. Em Isaías ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações ele é o profeta que chora. Em Ezequiel ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias ele é o amor sempre fiel. Em Joel ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós ele leva os nossos fardos. Em Obadias ele é o nosso Salvador. Em Jonas ele é o grande missionário que leva o mundo à palavra de Deus. Em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum ele é o vingador. Em Abacuque ele é a sentinela, orando sempre pelo avivamento. Em Sofonias ele é o poderoso para salvar. Em Ageu ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias ele é a nossa fonte. Malaquias ele é o filho da justiça que cura em suas asas. Mateus ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos ele é o operador de milagres. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos ele é a pedra angular na qual a igreja foi fundada. Em Romanos ele é a nossa justificação. Em Coríntios 1º e 2º ele é a nossa ressurreição e que leva nossos pecados. Em Gálatas ele nos redime da lei. Em Efésios ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses ele supre todas as nossas necessidades. Passa aí para mim, Marquinhos. Marcos, passa para mim aí, por favor, no notebook. Só aperta o espaço, uma vez. Em Colossenses ele é a plenitude do Deus encarnado. 1º e 2º Tessalonicenses ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão ele é o nosso amigo mais chegado que o irmão. Próximo. Em Hebreus ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro ele é o pastor principal. Nos livros de João, nas suas epístolas, ele é a ternura do amor. Em Judas ele é o Senhor que vem com milhares dos seus santos. E em Apocalipse ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Ele se chama fiel e verdadeiro, montado num cavalo branco. E no seu manto e sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em todos os livros das Escrituras, ele está falando de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. Terça-feira que vem, convide mais alguém para estar com a gente, irmãos. Amém? É só uma introdução, vem muita coisa maravilhosa aí para nós aprendermos juntos e estudarmos juntos nas Sagradas Escrituras. Amém? Põe a mão sobre o seu coração.
A Bíblia diz que todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salmo 119, Davi escreve o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você não quer pecar contra Deus, irmãos, esconda a Escritura Sagrada aí dentro. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo culto que nós estamos iniciando às terças-feiras. Renova em nós a fé, renova em nós a esperança, renova em nós o amor. Que possamos, Senhor, dizer como Davi: Senhor, bom é estar em tua casa, Senhor. A tua palavra é mais doce que o mel. Que nós possamos ter prazer em nos alimentar da palavra. E assim abençoamos a cada um dos teus filhos que se dispuseram a sair da sua casa, estar nesse culto, em nome de Jesus. Amém.